No vídeo anterior ficámos então aqui com este cenário em que nós temos os dois links para os dois fecheiros que estão em anexo à nossa reclamação. Quando clicamos agora aqui não acontece rigorosamente nada, mas nós temos aqui uma rota aqui no fundo. Ok, ela aparece ali Uploads, ok? Eu vou aqui fazer um clique, repara, aparece aqui esta informação toda. Eu vou puxar esta informação para o interior do meu código para nós a podermos analisar um bocadinho melhor. Então se eu abrir aqui um espaço, repara, aparece este link, indicando que deverá existir, isto por sugestão, obviamente, da nossa inteligência artificial, deverá existir uma rota chamada Uploads, que recebe o nome de um fecheiro, que neste caso é o nome do fecheiro original. Ora, se nós formos olhar aqui para o nosso projeto, onde é que os fecheiros estão a ser guardados? Bom, eles estão a ser guardados aqui numa pasta que acaba por ficar protegida. Tradicionalmente o que iria acontecer era o seguinte, nós teríamos que criar aqui uma pasta na área pública para poder apresentar estes fecheiros, porque eles funcionariam como recursos estáticos. Mas, no entanto, estes recursos não existem dentro da área pública, isto é, da área que está acessível via HTTP no browser, está dentro da pasta Writable. E dentro da pasta Writable está dentro da pasta Uploads. Ora, é aqui que os nossos fecheiros têm vindo parar, ok? Com uma elevadíssima improbabilidade de eles ficarem com nomes repetidos por causa desta hash, deste nome único que eles têm. Na base de dados já tudo está preparado para ser guardado corretamente e se nós agora clicarmos aqui, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos um preview correto aqui dos fecheiros. Aqui no PDF não vai aparecer esta informação, como é óbvio, porque o VS Code não tem essa possibilidade de ler a informação de um PDF. No entanto, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e for aqui ao Reveal in File Explorer, se eu fizer aqui um duplo clique, eu vou acabar por conseguir ver o conteúdo do PDF dummy que eu carreguei na reclamação. Bom, a questão agora que se coloca é, ok, então se eu não tenho a possibilidade de aceder a esta pasta que aqui está, Writable, a partir da pasta pública, porque é a única pasta que contém o index.php, como é que eu vou fazer para ir buscar então o conteúdo daqueles fecheiros? Bom, então presta atenção ao exemplo que eu aqui vou fazer. Neste momento nós temos então aqui uma reclamação que foi apresentada e que contém dois fecheiros em anexo. Estes fecheiros existem. Nós temos que ser capazes de ir ler o conteúdo destes fecheiros e apresentá-los no browser numa nova tab. Como é que vamos fazer isso? Então, nós vamos ter aqui uma nova rota. Vamos colocar aqui o display attachment file. Vamos colocar aqui. Sabemos que pode ser um PDF, pode ser um JPEG. Então vamos colocar aqui um route get. Vamos colocar aqui o Uploads e vamos utilizar esta sugestão que aqui está, o Segment. O Segment basicamente permite-nos ir buscar tudo aquilo que estiver à frente do Uploads. Não vamos utilizar o alphanum, porque no Segment vai existir a possibilidade de irmos buscar também com os pontos. Enfim, podem existir caracteres estranhos que com o alphanum não é suficiente, isto é, caracteres alfanuméricos vai buscar letras e números, mas com o Segment também vamos buscar a parte dos pontos. E isso é importante. Então nós vamos buscar o segmento todo que existe e vamos despachar esta informação que vem para esta rota para este main. Vamos seguir aqui o display attachment, ok, display file. Vamos alterar aqui para display file. Ok? Então falta-nos criar este método dentro do nosso main. Vamos regressar aqui ao nosso main. Eu vou puxar aqui para trás para vermos um bocadinho melhor o código. E aqui no meu main eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui um public function display file. Bom, aqui no display file eu vou receber o file name, o nome do fecheiro. E neste caso o nome do fecheiro que eu estou aqui a receber é o nome do fecheiro que é o fecheiro que foi criado com um nome específico quando foi feito o upload. Bom, o que nós vamos agora fazer aqui é o seguinte, vamos começar a adicionar aqui as regras, ok? Eu não vou deixar que a inteligência artificial o faça, porque eu quero que tu percebas passo a passo. Em primeiro lugar, vamos definir aqui uma path. Qual é o caminho do nosso fecheiro? Ele vai ser igual, vamos aceitar isto porque era isto que eu iria escrever. Vai ser igual a este endereço que aqui está, que é, na prática, uma constante do CodeIgniter que nos indica qual é a localização da pasta Writable e da pasta específica aqui onde os fecheiros estão a ser guardados. Então, se eu agora fechar aqui tudo isto, se eu for aqui ao Writable, nós temos aqui a pasta dos uploads, ok? Então aqui nós vamos ter Writable, o write path é esta que aqui está, e depois o uploads é esta que aqui está, que é onde nós estamos a guardar então os nossos fecheiros das reclamações. E depois temos aqui a concatenação para termos o nome do fecheiro que vem no link. Neste caso, se nós olharmos para aqui, é o nome do fecheiro que aqui está. E se eu fizer aqui um clique, repara, é este nome deste fecheiro que aqui está. Muito bem. Posto isto, qual é o passo seguinte? Nós vamos ter que verificar se de facto se trata de um fecheiro válido ou não.
Então eu vou colocar aqui um if, ou neste caso vou colocar um check if file exists, por exemplo. Então vamos colocar aqui if. Em vez de colocarmos aqui um file exists, nós poderemos perguntar se é um fecheiro. Se não for isFile, e no isFile nós colocarmos a path, isto é, se não foi possível ir buscar um fecheiro com esta path que aqui está, então nós vamos ter aqui um return da view do erro, ok? Então nós vamos estar a apresentar aqui a view que contém o erro genérico, ok? Nós temos aqui o error e vai nos dizer, ok, aconteceu um erro inesperado e voltar. Porque não é suposto acontecer um erro. Mas de qualquer das formas nós temos aqui a salvaguardar o facto, por exemplo, alguém poder apagar o fecheiro no lado do servidor e apesar da base de dados nos dizer que esta reclamação tem um fecheiro anexo, o fecheiro de facto já não existe. Então nós paramos por aqui e não avançamos. Agora eu posso ir buscar algumas informações. Como eu sei que posso carregar um fecheiro do tipo PDF ou um fecheiro do tipo JPEG, eu tenho que ir saber qual é o MIME type desse fecheiro. E já vais perceber porquê. Porque eu tenho que construir uma resposta para que essa resposta tenha alguns cabeçalhos que me vão indicar que é para apresentar o conteúdo de um fecheiro que tem um determinado MIME type. Então vou fazer aqui um finfo. É o nome de uma variável, poderia dar-lhe aqui o nome que eu quisesse. É igual a new finfo. Okay? O finfo aqui é uma função nativa do nosso CodeIgniter. Okay? Tem aqui o construtor. Okay? E este construtor não é do CodeIgniter, mas sim do PHP. Okay? Aqui está, se nós quisermos ver mais informações sobre esta função do file info, nós conseguimos ir aqui. Então, o finfo permite-nos ir buscar aqui o file info MIME type. Okay? E eu quero ir buscar o MIME type de quem? Bom, neste caso eu vou até guardar assim, MIME é igual a file info de file de path. Isto é, eu quero ir buscar aqui no file info qual é o MIME type do fecheiro que eu estou aqui a definir. Se é um PDF, se é um JPEG. Ora, este MIME, que vai ser aqui guardado, vai ter o seguinte aspecto. Por exemplo, vai ter aqui um MIME PDF. O MIME PDF vai ter este aspecto, Application PDF. Se for um MIME JPEG, vai ter este aspecto, Image JPEG. E esta informação que aqui está é fundamental para adicionar aos headers que vão indicar ao browser como é que eles vão tratar o conteúdo que eu vou querer apresentar. Então, agora eu posso dizer o seguinte, vamos fazer aqui o this response, vamos preparar a resposta. E quando eu faço aqui o this response, eu vou preparar a resposta com headers. Então vou fazer aqui um set header e a primeira coisa que eu vou dizer ao meu header é qual é o tipo de conteúdo. O content type vai ser do tipo MIME. Então nós vamos ter o equivalente aqui a content type. Okay? Content type. E vamos ter application PDF ou vamos ter um content type image JPEG, etc. Atenção aqui, o type terá que ser sempre com letra maiúscula. Então é isto que nós vamos acabar por ter. Este valor aqui vai ser dinâmico porque vai ser calculado a partir do fecheiro que pretendemos apresentar. Agora, eu vou ainda fazer aqui um this response set header e no set header eu vou colocar aqui um content disposition inline. Aqui à frente eu posso inclusive dizer que eu quero definir qual é o nome do fecheiro, porque se alguém quiser fazer o download do fecheiro, ele já vai vir com o nome que eu quero. Então eu vou colocar aqui o file name, que é este nome do fecheiro que aqui está. Tudo bem que eu poderia colocar aqui o nome do fecheiro original, poderia fazer essa lógica, mas não me parece que seja muito importante. Então o file name que aqui vai ser apresentado é o nome do fecheiro novo, com um novo nome, que depois vai ser aqui apresentado. Se eu quiser fazer o download do fecheiro a partir do meu browser, eu vou poder fazê-lo já com este nome que aqui está. É para isso que serve aqui esta linha. Depois, eu quero ainda também adicionar aqui uma outra informação, que é qual é a extensão do conteúdo. Então, deixa-me ver, a inteligência artificial vai colocar aqui isto, sim. Existe um outro header chamado content length, ele vai colocar aqui o file size do path. O file size do path, basicamente, é uma função que vai ler qual é o tamanho do fecheiro que faz parte desta localização. Então ele vai adicionar isto também aos headers da minha resposta. E agora só falta definir qual é o corpo da resposta. This response set body. Repara que no set body define qual é o corpo da minha resposta. E o corpo da minha resposta é a leitura do conteúdo do fecheiro que existe dentro da path. Então eu vou ler todo o conteúdo,
Vou definir que este conteúdo todo que aqui está é o corpo da minha resposta e como eu tenho aqui estes headers todos a serem apresentados, o browser vai ser capaz de interpretar que o conteúdo da minha resposta aqui, ou do meu body, vai ter que ser apresentado num determinado formato, seja ele um application PDF, um application JPEG ou outro tipo qualquer de extensão. Vamos verificar se o nosso sistema está ou não a funcionar corretamente e se nos falhou aqui alguma situação. Eu penso que não. Então agora eu vou aqui fechar, vou aqui refrescar isto apenas para termos então esta informação e quando eu clicar aqui no file sample, repara, ele diz-me, opa, aconteceu um erro ao carregar o documento PDF. Bom, vamos verificar então aqui o que é que poderá estar a acontecer, o que é que falta aqui. Bom, na realidade aqui o file get contents pode não ser a melhor opção, porque ele basicamente diz o seguinte, lê por inteiro para uma string. Ora, vamos aqui substituir por uma outra função nativa que é o read file. Opa, aqui read file. Com o read file nós temos basicamente isto, outputs a file. Então basicamente o read file vai definir o corpo daqui do texto e não o file get contents. O file get contents é uma função nativa do PHP que nos permite ir ler os conteúdos de um ficheiro e guardá-los numa variável. Aqui o read file é mais no sentido de fazer o output file, isto é, ele consegue aqui fazer um return de falso ou inteiro e o número de bytes do ficheiro que foi lido, e não um texto propriamente. Enquanto o file get contents devolve-nos uma string, este aqui devolve-nos um resource, basicamente, ok? Devolve-nos um conteúdo de informação binária que vai ser apresentado no setBody. Então significa agora que se eu, agora fechei aqui e não deveria, vou tentar recuperar aqui no histórico os últimos abertos, vamos aqui clicar, ok, já tenho aqui a abertura de um PDF, mas eu queria ir para aqui buscar uma reclamação que eu submeti. Então eu acho que tenho aqui ainda aberto este espaço, vamos ver aqui, não tenho. Então vamos ver o último, vamos fazer aqui o don't save, vamos ver o último e-mail que nos foi enviado. Então eu posso ir aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, PHP, vamos aqui ao mail catcher, no mail catcher view last email, no view last email eu vou copiar todo este link que aqui está, ok? Vamos aqui fechar, vou aqui ao meu browser, vou aqui colocar este link todo, este link vai me levar novamente até àquela reclamação. Se eu agora clicar aqui no file example, repara, já vamos ver aqui a imagem numa nova tab, se eu aqui fechar, se eu clicar aqui no file, já vamos ver o conteúdo do meu PDF. Então já criámos condições. Obviamente que podemos agora mexer aqui na parte do aspecto visual, mas já estão criadas as condições e até de forma modular para eu poder dizer eu quero apresentar um determinado fecheiro aqui numa aba. Porquê que está criado de forma modular? Porque eu tenho aqui dentro do meu main um método que permite apresentar um fecheiro que está na pasta dos uploads. Basta eu passar qual é o nome deste fecheiro, ele vai apresentá-lo. Seja um fecheiro que tenha sido apresentado no momento da submissão de uma reclamação, ou seja, por exemplo, um documento adicional que depois um dos nossos operadores ou colaboradores da nossa empresa vai apresentar quando ele for criando respostas às reclamações. Isto é, vão aparecer aqui por baixo respostas e elas vão também, elas próprias, poder ter fecheiros em anexo. Imagina que, por exemplo, foi alguém que enviou um documento, uma fatura, uma invoice, basicamente, a dizer, olha, eu recebi por e-mail, a minha reclamação é o facto de eu ter recebido por e-mail este fecheiro que tem os valores errados. E alguém pode querer responder com algumas anotações feitas por cima desse documento, indicando, olha, repare que este valor, somado com aquele valor dali, dá o valor correto. Então eles podem querer, neste caso o nosso operador, pode querer devolver na resposta um fecheiro que contém explicações. Pode ser um fecheiro de texto, pode ser até um fecheiro a elencar um conjunto de documentos que têm que ser enviados para um determinado e-mail. Enfim, como já deves ter percebido, este é um sistema genérico, não é um sistema de reclamações específico para uma determinada área de negócio. Então, por conseguinte, termos estas lógicas aqui criadas é muito interessante porque tu agora podes adaptá-las aos teus projetos.